As luzes do solar Macedo, ali em Vila Nova de Gaia, dançavam mornas por trás das janelas altas. Era pouco mais das 6 da tarde e a casa já respirava como um ser vivo. O aroma a café fresco flutuava pelos corredores longos que, já há décadas, não ouviam o riso de uma criança. Os candelabros de latão cintilavam, não porque alguém os olhasse com atenção, mas porque Ana Santos fazia questão que estivessem impecáveis. Ela movia-se como uma sombra, silenciosa, treinada para não ser vista. O seu uniforme azul escuro de marinheiro estava impecavelmente engomado. Avental atado à cintura, cabelo preso no mesmo coque baixo que usava desde os 20 e poucos anos. Há 3 anos que limpava aqueles chãos, e nem uma única vez faltara a uma segunda-feira, a um feriado, ou a um dia em que os ossos lhe pedissem para ficar em casa. Lá fora, o mundo lá fora era um mistério. O ar primaveril do porto, denso com jasmins e o cheiro à riqueza antiga. Cá dentro, Ana limpava os balcões de mármore pela segunda vez. Não porque estivessem sujos, mas porque a quietude a fazia pensar. E, ultimamente, pensar significava lembrar-se de coisas que tinha enterrado fundo. Deu uma olhadela para o relógio. Mais 7 horas antes de poder ir para casa. Vais polir esses balcões até chegarem à fundação. A voz de Sofia ressoou da despensa, rouca e divertida. Ana esboçou um leve sorriso sem levantar o olhar. Mãos ociosas. Ai, rapariga, mãos ociosas merecem uma pausa de vez em quando. Sofia continuou, entrando na cozinha com um jornal dobrado na mão. Já ouviste? O grande baile da herança do Porto está de volta. Vão fazê-lo na próxima sexta-feira, lá no Palácio de Cristal. A cidade inteira vai estar a abarrotar de gente que não cozinhou uma refeição em 20 anos. Ana assentiu suavemente. Gente chique a fazer coisas chiques. E adivinha cujo nome está na lista de anfitriões? Sofia disse, os olhos a esvoaçar pelo corredor. Ana nem precisou de perguntar. João Macedo, no topo da lista. E disse que vai fazer um grande anúncio. Ana parou, o pano imobilizado na mão. Claro que sim. João Macedo, o homem discreto que possuía grande parte da frente ribeirinha do porto e tinha o hábito de evitar todos os holofotes, ia hospedar o evento mais público da cidade. Estranho. E mais estranho ainda ele não ter mencionado nada no briefing da equipa. Mas lá está, era o João. Não falava a não ser que fosse necessário. Não gritava, não sorria, não demorava em nenhuma sala mais do que o preciso. Na maioria dos dias, Ana só ouvia de passagem. Nas escadas, na varanda de trás com um jornal, no seu escritório a ler contratos com a porta meio fechada. Ela tinha as chaves de todos os quartos da mansão, exceto daquele que ele guardava dentro de si. Sofia, ele alguma vez casou de novo? Ana perguntou de repente, surpreendendo-se a si mesma. Não, nunca mais, desde que a esposa dele faleceu. Isso foi há, 15 anos? 16, Ana disse suavemente antes que se pudesse conter. Sofia inclinou a cabeça. Como é que sabes? Eu li um artigo uma vez que dizia que ela morreu jovem, de cancro. Houve uma pausa, suave e longa. Depois Sofia disse, tens esse tom outra vez. Que tom? Ana pigarreou. Aquele que se pergunta como é ser vista sem ser fixada. Ana abriu a boca para desviar a conversa, mas passos cortaram o silêncio. Pesados, lentos, intencionais. Ela não precisou de se virar para saber que era ele. João Macedo estava na entrada da cozinha, alto e de ombros largos, com uma camisa branca imaculada e calças escuras. Sem gravata, sem casaco, apenas a sua presença. O cabelo grisalho e preto estava bem penteado, os botões de punho discretos, a expressão ilegível. Dona Ana, ele disse uniformemente, a voz profunda mais baixa. Posso falar consigo um momento? Sofia lançou a Ana um olhar arregalado por trás das costas dele. Depois desapareceu tão depressa que foi quase cômico. Ana limpou as mãos no avental e virou-se para encará-lo.
Claro, senhor. No escritório, por favor. Ela seguiu, o pulso apertado atrás das costelas. O escritório dos Macedo era mais uma biblioteca do que um gabinete. Painéis de mogno, estantes altas, uma lareira que não acendia há anos. A luz do sol entrava pelas cortinas de linho, fatiando a sala como vidro quente. Ele não se sentou. Permaneceu junto à lareira, as mãos levemente unidas. Tenho um pedido um tanto ortodoxo. Ana esperou. Espero-me que compareça ao baile da herança na próxima sexta-feira. Ele continuou. Há pressão para que pareça acessível. Ela levantou ligeiramente uma sobrancelha. Acessível? A minha administração acredita que preciso de corrigir um problema de percepção. Ele exalou, o mais próximo de desconforto que ela alguma vez vira nele. Sugeri que eu trouxesse uma acompanhante, alguém que não pertença ao círculo habitual. O silêncio adensou-se. Então, quer pagar a alguém para fazer o papel da sua acompanhante? Ela perguntou seca, mas calma. Ele não se encolheu. Gostaria de lhe pedir e gostaria de a compensar. 5.000 euros. O ar deixou a sala. Ana piscou uma vez, duas. A sua boca moveu-se antes que o orgulho pudesse impedi-la. Por que eu? Porque é ponderada, inteligente e já entende a discrição. E porque não precisa de mim. Ela fitou-o. A honestidade daquela frase perturbou-a mais do que o dinheiro. E o que é que eu teria de fazer, exatamente? Ela perguntou com cautela. Comparecer ao jantar, sentar-se à minha mesa, falar quando lhe for dirigido, parecer alguém que eu valorizo. Uma pausa, nada mais. As palavras não eram rudes, não havia insinuações, nem segundas intenções. E de alguma forma isso tornava tudo pior. Como se ele realmente achasse que aquilo era razoável. Como se ele pensasse que a dignidade dela podia ser precificada. A voz de Ana saiu lenta, fria. Eu lavo os seus chãos, senhor Macedo. Faço as suas camas. Não uso vestidos de gala e sorrio para câmaras. Não, ele disse firme, mas porta-se melhor do que qualquer pessoa que conheço. E já contratei uma estilista para ajudar, caso diga que sim. Ela olhou para ele. Realmente olhou. O grande João Macedo, dono de metade da cidade, a pedir à sua governanta para o ajudar a parecer humano. Devia ter dito não. Devia ter saído de cabeça erguida e costas direitas. Mas, em vez disso, disse, vou pensar nisso. O seu aceno foi um obrigado silencioso. E foi assim que Ana Santos, viúva de um mecânico, mulher que limpava rodapés, se tornou a mulher mais inesperada na temporada social do Porto. Não por amor, não pela fama. Por 5.000 euros e uma pergunta que não lhe saíra da cabeça desde então. O que seria sentir-se vista? Ela não dormiu naquela noite. Ficou deitada na quietude da sua pequena vivenda em Matozinhos, paredes nuas, cortinas pálidas, uma fotografia de Antônio, Elis, na cômoda, e ouviu o suave zumbido da ventoinha de teto. A oferta girava na sua mente como uma canção que não pedira para ouvir. 5.000 euros. Podia pagar a conta da canalização, substituir as janelas rachadas, talvez até enviar algo extra para o filho, Pedro, sem que parecesse um sacrifício. Mas não era o dinheiro que a mantinha lá acordada. Era ele, a forma como João Macedo a tinha olhado, não como um caso de caridade, não como alguém inferior a ele, mas como uma solução. Uma mulher que podia ser usada, emprestada, devolvida sem perguntas, mas também vista. Essa parte ela não conseguia decifrar. Na manhã seguinte, a chaleira assobiou antes do nascer do sol. Ela serviu o chá, sentou-se à mesa da cozinha e fitou o silêncio. Foi Sofia quem o quebrou. Nossa Senhora, essa cara, ela disse quando Ana chegou à casa pouco antes das 8. Dormiste numa cama de arrependimentos ou de segredos? Ambos, Ana murmurou, indo para a lavandaria. Sofia seguiu-a. Não disseste o que ele queria ontem. Só que fez uma oferta. Que tipo de oferta? Promoção? Aumento?
Uma viagem ao Algarve? Ana hesitou, os braços cheios de roupa de cama engomada. Ele quer que eu vá ao baile com ele. Pigarreou. Sofia piscou os olhos, depois piscou de novo. Como convidada. Ana assentiu lentamente. Como sentar-me ao lado dele, de vestido, e beber champanhe com o conselho. Exato. A boca de Sofia abriu-se, depois fechou-se, depois abriu-se novamente. Isso não é uma oferta, menina. Isso é uma armadilha com um quarteto de cordas. Eu disse que ia pensar nisso. Sofia fitou-a. Ana, eu sei que não é nada demais, porque tu estás mesmo a pensar nisso. Que parte de ser a namorada de faz de conta do bilionário por uma noite te soa a conforto? A parte dos 5.000 euros. Aquilo calou Sofia por um instante, depois, suavemente. Estás bem? A sério? Ana dobrou uma toalha mais devagar do que o necessário. Não, mas já estive mal antes. Ela levou as toalhas para cima, antes que Sofia pudesse dizer mais. A casa estava sempre silenciosa de manhã, mas naquele dia parecia uma respiração suspensa, como se as próprias paredes estivessem à espera da sua resposta. À meio da tarde, ela bateu à porta do escritório de João. Ele estava de pé, junto à janela, a olhar para os jardins de trás, as mangas arregaçadas até os cotovelos, a gola desabotoada. Casual, mas nunca descuidado. Já decidiu, ele disse sem se virar. Já. Ele esperou. Eu vou, Ana disse, mas só sob certas condições. Agora, ele virou-se lentamente. Não vou ser instruída, não vou usar nada desconfortável, não vou mentir sobre quem sou. E se alguém perguntar, estou a comparecer como amiga, não como um projeto. Ele estudou-a. Nunca pretendi transformá-la em algo que não é. Mas fez, só por perguntar. Ele não argumentou. Ela respeitou isso. Vou enviar a estilista esta semana, ele disse aí, discreta e sem fazer perguntas. E eu fico com o dinheiro mesmo que saia a meio. Sim. Silêncio de novo. Não frio, apenas cheio. Vai sair-se bem, ele acrescentou. Ela lançou-lhe um olhar. Não estou interessada em sair-me bem. Estou interessada em não me perder a mim mesma. Com isso, virou-se para sair. À porta, ele falou novamente. Ana! Ela parou. Obrigado. Ela não disse nada, apenas saiu antes que a garganta se pudesse apertar. Na quinta-feira, a casa tinha mudado. Não no som ou no pessoal, mas nos olhares. Sofia sabia. Pedro, o advogado, provavelmente sabia. Até a cozinheira da casa começara a enviar 2 pratos em vez de um quando Ana trabalhava lá até tarde. Todos sabiam que algo estava a acontecer, só não sabiam o quê. A estilista chegou na manhã seguinte, uma mulher chamada Liane, toda de tecidos fluidos e confiança suave. É linda, ela disse no momento em que viu Ana. Não tente argumentar, deixe-me apenas ajudá-la a combinar a sua força. Ana suspirou divertida. Tenho escolha? Claro, Liane sorriu. Mas vai ficar chocada com o que acontece quando diz sim a ser visível. A prova de roupa foi silenciosa, respeitosa. Liane trouxe opções simples. Sedas escuras, linhas limpas, sem lantejoulas, sem brilho. Mas quando Ana vestiu o vestido azul meia-noite, aquele com as mangas curtas e macias e a cintura que lhe assentava na perfeição, ela virou-se para o espelho e paralisou. Não era sobre o vestido. Era sobre a forma como ela se via nele, como alguém que não tinha sido esquecido. Respire, Liane sussurrou. É permitido parecer assim. Mais tarde naquele dia, encontrou Sofia a dobrar guardanapos na cozinha de serviço. Estás mesmo a fazer isto? Sofia disse baixinho. Estou. És corajosa, sabias? Estou a morrer de medo. Às vezes é a mesma coisa. Elas não se abraçaram, não choraram,
Mas quando Sofia lhe entregou uma pequena clutch preta com um diminuto T bordado num canto, Ana não fez perguntas, apenas assentiu uma vez. Naquela noite, pouco antes do pôr do sol, o motorista encostou à entrada lateral da casa. Ana estava na base das escadas, o vestido na mão, o cabelo preso num coque suave e baixo, um pente de pérolas atrás da orelha. O mundo ficou muito quieto. Ela não era jovem, não era famosa, não era o que as câmeras esperariam, mas estava pronta. E quando João apareceu no topo das escadas, de smoking feito à medida, parando a meio do degrau quando a viu, realmente a viu, ele não sorriu, mas disse na voz mais baixa que ela lhe ouvira: "Ficou perfeita." Ela encontrou os olhos dele. "Tu também." Ele estendeu o braço. Ela pegou-lhe. E juntos entraram na sala mais observada do porto. Não como uma história, ainda não como um escândalo, mas como duas pessoas a fingir que não sentiam o que nenhum dos dois conseguia ainda nomear. A viagem de carro até o Palácio de Cristal foi silenciosa, não constrangedora, apenas densa, com o tipo de silêncio que guarda demasiados pensamentos. Ana sentou-se com as mãos postas no colo, o cetim do seu vestido fresco contra as palmas das mãos. João sentou-se ao lado dela, calmo, ilegível, a ver o mundo a passar pela janela como se não valesse a pena ser lembrado. O cheiro a gardênias vinha de algum lado, provavelmente do seu perfume. Subtil, mas presente. Ela olhou para ele uma vez. A sua mandíbula estava tensa. Não nervosa, apenas fixa. "Fazes isto muitas vezes?" Ela perguntou, finalmente, a sua voz uma suave interrupção. Ele não olhou para ela. "O quê? Aparecer em público e fingir estar confortável?" Ele exalou quase um riso. "Tento evitar ambos." "Então por que hoje à noite?" Uma pausa. "A minha administração está a impulsionar um novo projeto, uma iniciativa de requalificação. Querem que eu pareça acessível, abordável." Ele finalmente virou-se para ela. Alguém em quem confiariam para cuidar do bairro da sua avó. Ana levantou uma sobrancelha. "Então eu sou a avó?" "Não," ele disse rapidamente. "Tu és a confiança." Isso apanhou-a desprevenida. Ele falava a sério. Ela conseguia sentir. Antes que pudesse responder, o carro virou numa curva lenta e o palácio surgiu à vista. Vidro, luz e ouro a transbordar de cada arco. Um quarteto de cordas tocava perto da entrada. Repórteres pairavam junto a cordões de veludo. Empregados moviam-se como fantasmas. O motorista estacionou. Um manobrista abriu a porta. João saiu primeiro, virou-se e estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo. Depois, aceitou-a. Os flashes não foram tão altos quanto ela temia. Mas os olhares, isso foi pior. Dezenas deles, todos apontados, todos a medir. O seu sorriso era pequeno, controlado. O baile era mais bonito do que ela imaginara. Luzes brancas penduradas como constelações no teto de vidro, mesas a florir com centros de mesa florais, tudo suave e cintilante. Mas Ana só sentia o batimento cardíaco nos ouvidos. Um empregado passou com champanhe. Ela recusou. João guiou-a pela multidão, a mão suavemente nas suas costas. Ela não reconheceu ninguém, mas todos pareciam conhecê-lo, e nenhum olhava para ela por mais de um segundo sem que o julgamento cintilasse por trás dos seus sorrisos. Sussurros seguiram-nos como perfume. "Ela não é daqui. Deve ser uma consultora. É a assistente dele?" "Amiga." Ana fingiu não ouvir até que uma voz rompeu bem atrás dela. "Eu não sabia que ele estava a contratar entretenimento." Ela paralisou, mas antes que a picada pudesse assentar, João virou-se. Não elevou a voz. Não se irritou. Simplesmente disse claro e frio: "Ana Santos é minha convidada. Se isso não for suficiente para merecer os seus bons modos, sinta-se à vontade para encontrar a saída." O silêncio que se seguiu foi cortante. Ana não olhou para ver a quem ele se dirigira. Apenas afastou-se de cabeça erguida, garganta apertada.
João a alcançou-a um segundo depois. Desculpe, não precisa de me defender, ela disse baixinho. Discordo. Ela parou perto da borda do salão, onde uma sala lateral menor se abria para um terraço-jardim. A luz das velas tremeluzia contra as janelas. Eu não sou feita para isto, ela disse, a voz a tremer, apesar de si mesma. Eu engomo lençóis. Eu limpo atrás das memórias de outras pessoas. Eu não sou uma peça de xadrez no seu jogo público. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, a máscara escorregou. Não a convidei aqui para fazer um papel. Convidei-a porque confio que seja quem é e pensei que isso também me pudesse lembrar quem eu sou. Ela fitou, sem pestanejar, sem respirar. Havia algo ali. Não romance. Ainda não. Mas algo real. Antes que ela pudesse falar, uma voz suave interrompeu. Ana! Ela virou-se. Uma mulher estava perto do arco do jardim, elegante num vestido prateado. O cabelo penteado para cima, a expressão atordoada. Ana demorou um segundo. Clara! Clara Soares, da antiga vizinhança. Elas tinham crescido no mesmo quarteirão, partilhavam missas de domingo, compareceram aos casamentos uma da outra e depois a vida as tinha afastado. Clara sorriu, recompondo-se rapidamente. Quase não a reconheci. Já faz o quê? 15 anos. 17, Ana disse suavemente. Os olhos de Clara moveram-se para João. Não sabia que estava com o senhor Macedo. Estou a acompanhá-lo, Ana disse com cautela. O sorriso de Clara era educado. Bem, está linda. Obrigada. Não havia nada cruel no tom de Clara, mas algo nela a atingiu de qualquer forma. Depois que ela se afastou, Ana saiu para tomar um pouco de ar. O jardim estava silencioso, iluminado por luzes de fada e pela lua. Ela ficou perto de uma sébia parada, observando o vento a levantar as folhas. Era demais, tudo aquilo. Não ouviu João atrás dela até que ele falou. Está bem? Não, ela virou-se para ele, crua. Não pertenço a este lugar, João. Não porque não seja suficiente, mas porque este mundo não quer que eu pertença. Pode dar-se ao luxo de não se importar com o que eles pensam. Eu não. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, eu nunca me importei com o que pensavam de mim. Mas a senhora importou-se com o que eles pensavam de mim, não importou? Os olhos dela procuraram os dele. Ele não respondeu. Isso foi suficiente. Ela abanou a cabeça. Isto foi um erro. Ela virou-se para sair, mas a voz dele, baixa e firme, deteve-a. Eu importo-me com o que a senhora pensa de mim, Ana. Ela congelou. A música lá dentro mudou para algo lento e assombroso. Ela não se virou. Ainda não, mas a sua respiração engasgou. A sua mão tremeu ao lado do corpo. Então não me faça sentir que sou um disfarce, ela disse a voz embargada. Não é, ele disse. É a única coisa aqui que parece honesta. Ela deixou aquilo no ar, depois finalmente virou-se para olhá-lo. E pela primeira vez desde que vestiu o vestido, acreditou um pouco. O suficiente para ficar. Espera, tenho de parar aqui um pouco. Tudo isto, esta situação com João, o baile, os olhares, o dinheiro, era tão, mas tão absurdo. Quer dizer, pensa bem, um homem com o mundo a seus pés a pedir à mulher que limpa a casa dele para ir a um evento social? Na minha cabeça, isso simplesmente não batia certo. Não era o tipo de coisa que acontecia na vida real, nas ruas de Matozinhos onde eu cresci, onde as pessoas se esforçavam por cada tostão, onde os favores eram trocados, mas não assim, com um cheque pelo meio e um vestido de seda. Em casa, a gente teria dito, este homem pirou de vez. Ou talvez tem segundas intenções. Mas a verdade, ele não parecia mal intencionado. E por mais estranho que pareça, aquela honestidade dele de que não precisava dele, essa parte é que me intrigava. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Sei lá, de qualquer forma, de volta à história. Ana não voltou a entrar no salão de imediato. Ficou sob o treliçado do jardim, o ar fresco contra os seus ombros nus,
a renda do vestido a tremer a cada respiração. As luzes de fada acima cintilavam suavemente, como se também elas não tivessem certeza do que viria a seguir. Atrás dela, a porta permaneceu aberta o suficiente para deixar a música passar. Cordas de violino, puxando a noite como uma memória quase esquecida. Lá dentro, as pessoas observavam, julgavam, sussurravam. Cá fora, só João havia. Ele não pressionou, apenas ficou em silêncio alguns passos atrás, deixando-a respirar. Ana virou-se para ele, os braços cruzados frouxamente na cintura. Quantos deles acham que sou apenas uma história que inventaste? Ele não hesitou. A maioria. E não vais corrigi-los? Ele olhou para ela firme. Se eu o fizer, torna-se mais um espetáculo. Então, em vez disso, deixa-os preencher as lacunas. Prefiro que eles se questionem do que dar-lhes um guião. Ela exalou longa e cansada. É um silêncio muito caro. A expressão dele mudou ligeiramente. Eu não a convidei para lhes provar nada. Então, o que é que estou a provar? Ele deu um passo em frente agora, lento e cauteloso, como se soubesse que ela poderia partir se ele se aproximasse demais. Tu lembras-me do que tudo isto deveria ser, ele disse baixinho. Trabalho, legado, construir coisas que importam. Ana inclinou a cabeça. E ainda assim ofereceu-me dinheiro para me sentar ao seu lado como um espelho alugado. A mandíbula dele tensionou. Isso foi um erro, mas fê-lo de qualquer forma. Ele assentiu uma vez. Eu não sabia outra forma de perguntar. Aquele silêncio de novo. Pesado. Real. Ana virou o olhar para o caminho do jardim, ladeado por lanternas e flores baixas. Já estiveste num lugar onde podias ouvir o teu antigo eu a chamar, mas não reconhecias a voz? João demorou um pouco. Todos os dias. Ficaram ali, nenhum dos dois fingindo mais. Então uma voz feminina, suave e elegante, cortou o ar como uma faca de prata. Está aí, tio. Ana enrijeceu. João virou-se. Uma mulher num vestido de seda esmeralda entrou no pátio, alta, elegante, com maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar e um olhar que não se preocupava em esconder o que pensava dela. Sara. João disse com o mais leve traço de cansaço. O coração de Ana apertou. Claro, Sara Macedo, filha do seu falecido irmão. Ele tinha mencionado o nome dela de passagem uma vez. Complicação de legado. Sara examinou Ana lentamente, os olhos passando dos brincos para os sapatos com uma espécie de crueldade polida embrulhada num sorriso. Esperava conhecer a sua companheira, ela disse, estendendo a mão a Ana. Sara Macedo. Ana Santos. Claro, Sara disse, ainda sorrindo. Tenho ouvido tanto sobre a senhora. Ana não respondeu. Ela não tinha ouvido muito. Ela tinha estado a observar. Sara virou-se para João, o tom dela casual, embora o subtexto fosse tudo menos isso. Está cheio de surpresas hoje à noite. Eu esperava que trouxesse um senador, ou pelo menos alguém com um perfil no LinkedIn. Ana deixou as palavras pairar no ar intocadas, mas a voz de João caiu, calma e aguda. Ana é a pessoa mais qualificada nesta sala, porque ela sabe a diferença entre desempenho e propósito. O sorriso de Sara tremeu. Bem, ela disse recuando, espero que isto não seja permanente. Já é difícil para a administração sem adicionar complicações. Ana falou pela primeira vez, a voz nivelada. Só é uma complicação se esperavas algo fácil. Sara piscou. Um lampejo de algo, surpresa, talvez até respeito, passou pelo seu rosto antes de desaparecer por trás de outro sorriso perfeito. Vou deixá-los desfrutar do jardim, ela disse olhando para o tio. Falamos em breve. Quando ela saiu, o ar pareceu mais fresco. João virou-se para Ana. Não precisava de dizer nada. Ela encontrou o olhar dele. Eu sei, eu quis. A mandíbula dele relaxou. Ficaram em silêncio, o jardim cheio de luz suave e tensão mais suave.
Eu não sabia que ela estaria aqui, ele disse finalmente. Eu não a teria convidado se... Para! A voz dela era suave, mas firme. Eu não sou de porcelana, João. Já vivi coisas mais difíceis do que julgamentos e olhares de soslaio. Mas preciso de saber o que acontece quando esta noite terminar. Quando eu tirar o vestido e voltarmos à versão real das nossas vidas. Ele olhou para ela por muito tempo. Eu não sei, ele disse. Mas não quero que isto termine com um obrigado e um cheque. Ela engoliu em seco. O que é que queres? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, deu um passo mais perto. A sua presença não era forçada, apenas firme, sólida. Quero saber quem és fora deste momento. Quero ouvir as tuas histórias quando ninguém estiver a olhar. E quero parar de fingir que não te procuro em cada sala em que entro. A respiração de Ana engasgou. Ela não era uma mulher facilmente abalada. Tinha enterrado um marido, criado um filho, limpado a sujeira do privilégio por 20 anos. Mas aquelas palavras, quietas, cuidadosas, sinceras, desvendaram algo que ela não sabia que estava lá a segurar com tanta força. A música de violino inchou atrás deles. Ela olhou para ele, verdadeiramente olhou, e viu não o bilionário, nem o empregador, nem o homem com influência. Viu um homem que queria ser visto da mesma forma que ela ansiava ser vista. Eu não vim aqui para isto, ela sussurrou. Eu sei, ele disse, e eu não me apaixono facilmente. Não estou a pedir-te para te apaixonar, ele disse, apenas para ficares tempo suficiente para ver se o queres fazer. Ela fechou os olhos por um longo instante. Depois abriu-os, e pela primeira vez naquela noite, Ana Santos sorriu. Não por exibição, não para ser educada, mas porque acabara de decidir que ser vista poderia valer a pena. Eles não saíram do jardim de imediato, mesmo quando a música lá dentro mudou para notas mais animadas, e os convidados começaram a rir mais alto, os copos a tilintar, enchendo o salão com um ruído polido. Ana e João ficaram na quietude do crepúsculo, rodeados por jasmins e pelo suave som da sua própria respiração. Nenhuma palavra mais foi trocada entre eles, não porque não houvesse nada para dizer, mas porque, pela primeira vez, nenhum precisava de explicar o silêncio. Eventualmente, um suave bater de saltos na pedra chamou-os de volta. Uma jovem com uma pasta e auscultadores estava à beira do arco do jardim, com cuidado para não interromper com demasiada rudeza. Senhor Macedo, estão prontos para o senhor lá dentro, ela disse. Tem de fazer o discurso de abertura em cerca de 5 minutos. Ana recuou, cruzando os braços na cintura, de repente muito consciente de si mesma novamente. João virou-se para a mulher, depois olhou de volta para Ana. Fica. Ela hesitou, depois assentiu uma vez. Estarei mesmo aqui. Ele assentiu de volta, sem sorriso, apenas algo como compreensão. Depois desapareceu pelo arco, ajeitando o casaco enquanto ia. O jardim esvaziou-se novamente. Ana exalou, as mãos ainda tremiam, mas não era medo. Não exatamente. Era o peso vertiginoso de ser notada. Sentou-se na beira de um banco de pedra baixo sob uma figueira. Luzes do palácio derramavam-se suavemente através do vidro, dançando no chão como reflexos na água. Ela conseguia ouvir a voz dele lá dentro. Medida, baixa, confiante, mas não o que ele estava a dizer. Então outra pessoa juntou-se a ela. Ela virou-se ligeiramente apenas para ver Clara Soares novamente, as mãos cuidadosamente cruzadas à frente, o mesmo vestido prateado a cintilar sob a luz da lanterna. Espero não estar a intrometer-me, Clara disse gentilmente. De forma alguma, Ana respondeu, incerta do que aquilo era. Clara sentou-se ao lado dela, não muito perto, não muito distante. Não a reconheci de início, ela disse depois de um momento. Faz tanto tempo. Está firme. Ana soltou um breve riso. Não é uma palavra que ouça com frequência. É um elogio, Clara disse.
Sempre teve a capacidade de fazer o caos parecer mobiliário, familiar, controlável. Ana olhou para ela. Isso é poético. Clara encolheu os ombros, sorrindo ligeiramente. Sou casada com um professor de literatura agora. Contagia. Houve uma longa pausa. Então Clara acrescentou. As pessoas lá dentro estão a falar. Claro que estão, Ana disse suavemente. Alguns são curiosos, outros... Clara hesitou. Não são simpáticos. Ana não se encolheu. Eu esperava isso. Não devia. Eu não sou nova em ser subestimada, Clara. Sou apenas nova em ser vista enquanto isso acontece. Clara olhou para as mãos. Não deve explicações a ninguém, mas acho que é importante que saiba isto. A sua presença aqui abalou as pessoas, mas também lembrou a alguns de nós que o valor nem sempre vem vestido de privilégio. Ana olhou para ela agora, procurando algum truque, mas não havia nenhum. Clara era sincera. Obrigada, Ana disse, a voz um pouco rouca. Clara sorriu novamente, e desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Sempre foi mais forte do que o resto de nós. Antes que Ana pudesse responder, uma nova voz cortou a noite. Suave, familiar. Vejo que o círculo de reunião está em plena floração. Sara. Ana levantou-se lentamente, as costas direitas, os ombros quadrados. Clara entendeu a deixa e levantou-se também. Eu estava de saída. Sara deu-lhe um aceno polido. Prazer em vê-la, Clara. Depois virou toda a sua atenção para Ana. Tem causado uma grande impressão, ela disse, dando alguns passos mais perto, como se estivesse a testar linhas invisíveis. As fotos já estão online. A senhora e João foram capa de 3 jornais antes da sobremesa. Não vim para ser capa, Ana disse uniformemente. Não, Sara respondeu. Mas ele sim. Ou já se esqueceu de quem mais beneficia com este pequeno conto de fadas? Ana não respondeu. Não precisava. Sara estudou-a por um instante mais. Não me parece do tipo que gosta de se disfarçar. Não sou? Então por que aceitar? O olhar de Ana não vacilou. Porque às vezes se entra pela porta que está aberta, não porque se esteja desesperada para pertencer, mas porque se percebe finalmente que sempre se mereceu. A expressão de Sara tremeu por um segundo. Depois, ela assentiu uma vez, lentamente. Bendito. Ela não se despediu, apenas virou-se e desapareceu de volta pelo arco como um fantasma em seda verde. Ana exalou novamente, desta vez mais profundamente. Algo no seu peito tinha mudado. Não em direção à arrogância, nem ao medo, apenas clareza. Quando voltou a entrar no palácio, a sala não parecia tão grande. Os olhos ainda se voltavam, os sussurros ainda zumbiam, mas já não a atingiam da mesma forma. Encontrou a sua mesa, a primeira, bem ao centro, e João já lá estava, sentado com as mãos postas, o olhar a segui-la no momento em que ela reapareceu. Ela caminhou em direção a ele, firme como sempre. Ao chegar à mesa, ele levantou-se um instinto cavalheiresco. Está tudo bem? Ele perguntou, a voz baixa. Melhor do que o esperado, ela disse. Ele estudou-a por um instante mais, como se quisesse perguntar o que ela queria dizer, mas ela sentou-se primeiro. Ele seguiu. O jantar foi servido. Os copos enchidos novamente. Conversas encamadas enchiam a sala. Mas sob a superfície, algo tinha se quebrado. Um reconhecimento silencioso. Um novo tipo de tensão. Porque aquilo já não era apenas sobre aparências. Algo tinha começado a parecer real e o resto do mundo começava a reparar. O som de talheres a bater em porcelana fina nunca lhe parecera tão alto. Ana sentou-se à mesa número 1, envolta em luz de velas e tensão abafada. O guardanapo de linho repousava rígido no seu colo, intocado. Devia estar a comer, ou pelo menos a fingir, mas o apetite enrolara-se num nó apertado, algures no fundo do seu peito. João estava sentado ao lado dela, calmo como sempre. O seu copo estava meio cheio, intocado. Ele passara a maior parte do tempo a ouvir,
enquanto membros da administração e doadores zumbiam à volta deles com risos forçados e olhares astutos. De vez em quando, alguém levantava uma questão, sempre educada, sempre codificada. E qual é a sua área de trabalho, Ana? Sempre viveu no Porto? Que vestido lindo! Mandou fazer? Cada pergunta era mergulhada em açúcar, mas afiada nas pontas. Ana respondia gentilmente, brevemente, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Ela conhecia o jogo. Mantenha a leveza. Mantenha a vagueza. Não lhes dê uma história muito grande ou a transformarão em algo que nunca contou. Mas o que ela não esperava era João. Ele não se encolhia com as perguntas, não a resgatava, não mudava de assunto. Ele deixava-a falar, como se confiasse que ela se aguentava. E isso, de alguma forma, significava mais do que se ele se tivesse apressado a defendê-la. Ainda assim, isso a desgastava. No momento em que a sobremesa foi retirada e os convidados começaram a levantar-se das suas mesas para socializar novamente, Ana sentiu o peso disso atrás dos olhos, a pressão de sorrir, o trabalho de fingir que não importava. João inclinou-se à voz baixa. Há um jardim na cobertura. Calmo, quer um pouco de ar? Ela assentiu. Ele levantou-se e ofereceu-lhe a mão. Ela aceitou sem hesitação. Caminharam pela borda do salão sem grande alarido, embora algumas cabeças se virassem. Ana não olhou para trás. Seguiu-o por uma escadaria tranquila, escondida atrás do átrio principal. Quando chegaram à cobertura, a cidade desdobrava-se à volta deles, dourada, a respirar lentamente. O horizonte do porto não era alto, mas tinha um orgulho tranquilo. Torres de igrejas, fachadas de tijolo antigo, varandas de ferro forjado, um lugar que se lembrava do que tinha sido, mesmo enquanto fingia avançar. O jardim da cobertura era pequeno, mas exuberante. Canteiros cheios de ervas, flores da lua e trepadeiras a enrolar-se nos corrimãos. O ar era mais fresco aqui em cima. Honesto. Ana cruzou até a beira, pousando as mãos no ferro. Esqueci-me o quão barulhentas essas salas podem ser. Ela disse suavemente. Foi notável. Ela soltou uma risada seca. Estava a sobreviver. João parou ao lado dela. Isso é mais do que a maioria deles sabe fazer. Ela olhou para ele cautelosa. É bom a dizer a coisa certa. Não sou, ele disse. Apenas parei de ter medo de dizer o que é verdade. Aquele silêncio caiu de novo. Aquele que não pedia para ser preenchido. Então Ana perguntou. Por que é que nunca se casou de novo? A pergunta surpreendeu até a ela. Escapou antes que tivesse tempo de a reconsiderar. João não respondeu de imediato. Em vez disso, meteu a mão no bolso do casaco, um pequeno papel dobrado. Entregou-lhe. Ela abriu-o lentamente. Uma lista de compras, escrita à mão, tinta ligeiramente desbotada. Nada de notável. Leite, pão, ração para cão, pêssegos em lata. A Clara escreveu isto na semana antes de falecer, ele disse, a voz embargada nas bordas. Encontrei-a no bolso do casaco dela depois do funeral. Guardei-a. Ana olhou para a lista novamente. Por que a fazia sentir real? Ela sussurrou. Ele assentiu. As pessoas continuavam a dizer-me que ela estava num lugar melhor, que estava em paz. Mas aquela lista, aquilo era vida, aquilo eram as mãos dela, o ritmo dela. Era isso que eu sentia falta. Ela dobrou o bilhete gentilmente e devolveu-o. Não se esquece desse tipo de amor. Não, ele disse, apenas se aprende a andar à volta do espaço que ele deixou. A garganta de Ana a apertou. Os seus olhos arderam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. O meu marido morreu numa terça-feira. Ela disse baixinho. Antônio, um AVC. Íamos almoçar naquele dia, mas eu apanhei um turno extra. Disse-lhe que íamos jantar em vez disso. Ela fez uma pausa, deixou o vento passar pelo seu cabelo. Ele deixou-me uma mensagem de voz. Disse para não me preocupar, que comeria algo e me veria quando chegasse a casa. Guardei-a por anos, ouvia-a todas as semanas.
até que um dia percebi que não precisava da voz dele para me lembrar dele. Ele já estava em tudo o que eu tocava. Ela olhou para João. Ficaram ali, duas pessoas costuradas pela ausência, de alguma forma mais conhecidas uma da outra naquele silêncio do que alguma vez tinham sido em palavras. Então, lá de baixo, uma porta rangeu. Vozes, a voz de Sara. E estás a dizer-me que isto não parece um golpe de relações públicas? O maior doador do baile aparece com a sua empregada e pensas que ninguém vai falar? Outra voz, mais baixa, desconhecida, masculina. Não fica bem, mesmo que não seja o que te parece. Ambos ficaram imóveis. Ana afastou-se do corrimão, o pulso a acelerar. A mandíbula de João apertou. Vamos. Não, ela disse. Ele olhou para ela. Se descermos como se estivéssemos a esconder-nos, eles ganham. Ela disse. Não fizemos nada de errado. Ele hesitou, depois assentiu. Desceram as escadas lentamente, lado a lado. Ao chegarem ao andar de baixo, Ana endireitou os ombros. Sara estava lá, de pé, perto da parede da galeria, com dois membros da administração em fatos caros. Estava de costas para eles, mas no momento em que se virou e viu Ana, a sua expressão mudou. Ana manteve o seu olhar, e pela primeira vez, Sara pareceu insegura. Porque Ana não estava a andar atrás de João. Estava a andar ao lado dele. E essa verdade era mais alta do que qualquer coisa sussurrada atrás de uma porta fechada. Na segunda-feira seguinte, Ana regressou ao Solar Macedo como se nada tivesse mudado. Estacionou no seu lugar habitual, junto às magnólias. Saiu do carro calçando os mesmos sapatos macios e gastos que usava todos os dias de trabalho. E entrou pela entrada lateral que o pessoal utilizava. O vestido tinha desaparecido. O jardim na cobertura estava a quilômetros de distância, e o cheiro a champanhe há muito se desvanecera, mas algo dentro dela permaneceu diferente. A cozinha cheirava a erva cidreira fresca e a pão a levedar. Sofia ergueu o olhar do balcão, farinha no avental e mangas arregaçadas até os cotovelos. Lançou a Ana um longo olhar de sobrancelhas levantadas. Então, Sofia disse, vais falar sobre isso ou devo começar a adivinhar? Ana sorriu fracamente e pousou a mala. Não há nada para falar. Ah, por favor. Todo o pessoal andava a atualizar as redes sociais como se fosse noite de bingo. Tu e o Sr. Macedo pareciam capa de revista. Ana passou o avental pela cabeça e começou a dobrar panos de loiça. Foi só uma noite. Certo, só uma noite. E agora o corredor da ala de hóspedes cheira a cedro e tinta fresca. Ana parou. O quê? Aparentemente, alguém se está a mudar para o quarto oeste. O Pedro disse que está a ser convertido numa suíte executiva de longa duração. Sofia usou aspas no ar. Parece preparação para visitas, se me perguntares a mim. Ana abanou a cabeça ligeiramente e levou a roupa dobrada para fora da sala, o pulso a palpitar. O quarto oeste não era usado há anos. Era demasiado bom para hóspedes comuns, demasiado pessoal para clientes. Se João o estava a arranjar agora, isso significava algo. Mas ela não se atreveu a perguntar o quê. Em vez disso, ela seguiu a sua rotina habitual. Mudar os lençóis na ala sul, regar as orquídeas, organizar a despensa. Mas por onde quer que fosse, sentia a casa a observá-la de forma diferente. Ou talvez fosse ela a observá-la de forma diferente. Ao meio-dia, foi chamada ao terraço, não por um bilhete, não por Sofia, mas pelo próprio João. Encontrou-o sentado perto da janela, um tablet na mão e um café meio bebido ao cotovelo. A luz emoldurava-o, suavizando gentilmente as linhas afiadas do seu rosto. Ele levantou o olhar quando ela entrou. Feche a porta, ele pediu. Ela fê-lo, depois ficou à espera. Queria perguntar como se sentiu em relação ao baile. Ele disse. Verdadeiramente. Ana sentou-se lentamente à frente dele. O senhor viu como me senti? Eu vi como geriu, e isso é diferente. Ela fez uma pausa. Foi complicado. João assentiu.
Isso é honesto. Eu não esperava que agitasse tanto dentro de mim ou à minha volta, mas não me arrependo de ter ido. Ele estudou-a. Algo como alívio cintilava na sua expressão. Eu também não. O silêncio estendeu-se. Então ela perguntou: por que está a mudar o quarto oeste? A mandíbula dele apertou ligeiramente. Soube disso? Difícil não saber. Ele pousou o tablet. Estou a trazer um novo consultor de operações para o projeto de desenvolvimento comunitário. Eles vão passar muito tempo no local. Ana piscou. Não mencionou que ia contratar ninguém. Não tinha planeado. Então, o que mudou? Ele hesitou. Então tu... Ela ficou imóvel. Tu lembraste-me que passei demasiado tempo a construir coisas por trás de um vidro. Esta próxima fase, revitalizar comunidades, restaurar propriedades antigas. Precisa de alguém com os pés na terra, alguém que entenda as pessoas reais. Ela fitou-o, incerta se devia sentir-se lisonjeada ou cautelosa. E pensa que essa pessoa fará isso? Espero que sim. Havia mais que ele não estava a dizer. Ela podia sentir. Eu não estou à procura de fazer parte do seu próximo projeto, João. Ela disse com cautela. Não estou a pedir-lhe para ser. Está a mover peças. Eu estou a tentar construir algo que dure. A garganta dela apertou. Isso é uma frase bonita, mas parece um discurso de vendas. Agora era a vez dele de fazer uma pausa. Não estou a fazer um discurso. Estou a aprender contigo. Ele encontrou os olhos dela. Sim. O ar entre eles mudou novamente, como uma porta a abrir-se silenciosamente. Mas antes que ela pudesse responder, passos aproximaram-se da porta. Uma batida suave. Sofia espreitou para dentro. Desculpe interromper. A Sara está aqui. Ana piscou. Sara? Sofia assentiu. Está na sala de visitas. João levantou-se imediatamente. Ela não era esperada. Ele saiu sem outra palavra. Ana seguiu minutos depois, escorregando para o corredor e descendo as escadas, mesmo a tempo de ouvir a voz de Sara a atravessar as portas abertas. Estás a dificultar as coisas, tio. Ana parou, um pouco fora da vista. Estás a turvar a imagem da empresa. Sara continuou. Trabalhei demasiado para reposicionar esta empresa para te ver deixar que o teu luto e as tuas distrações a façam descarrilar. Isto não é sobre luto, João respondeu, a voz tensa. Trouxeste uma governanta para um baile de doadores, Geila. Ela não é um adereço, Sara. Achas que a administração vê isso assim? Eles estão a falar. Passaste toda a tua carreira acima do barulho. E agora estás a mergulhar nele como se não importasse. Houve silêncio. Então João disse, talvez seja exatamente o que preciso de fazer. A respiração de Ana engasgou. Sara bufou. Estás a deixar os sentimentos guiarem-te. Não é sustentável. Estou a deixar a honestidade guiar-me, ele disse. E se isso não é sustentável, talvez a estrutura precise de mudar. Ana recuou silenciosamente, o coração a bater forte. Não foi a discussão que a abalou. Foi ouvir o seu nome, a sua presença, perturbar o mundo intocável em que fora invisível por tanto tempo. Mais tarde, na cozinha, Sofia levantou o olhar quando ela entrou. Pareces que acabaste de ouvir um sermão e não tens a certeza se foi para ti ou não. Ana encostou-se ao balcão. Talvez tenha sido. Sofia limpou as mãos e passou-lhe um pão quente do forno. Sabes que não tens de carregar tudo isto sozinha, não sabes? Não estou. Tens a certeza? Ana olhou para o pão na mão por um momento, depois disse, acho que alguém está a começar a carregá-lo comigo. E ela não disse quem. Não precisava. A luz no escritório de João estava diferente naquela noite, diminuída, suave, mais dourada do que o habitual. Ana notou no momento em que entrou. Não o tipo de luz sob a qual se trabalha, mas a que se demora, a que espera. Ela não esperava ser chamada, não formalmente,
Mas Sofia tinha aparecido no corredor logo depois das 7, sacudindo a farinha das mangas e dizendo baixinho: "Ele está à sua procura." Ana hesitou. Agora? Sofia apenas deu um olhar sabedor. Ele não é o único que quer saber o que é isto. Então ela foi. João estava junto à janela quando ela regressou para ele, segurando um copo de algo âmbar que capturava o último raio de sol. Lá fora, os ramos do velho umeiro balançavam, as suas folhas a sussurrar fracamente como um pensamento não dito. Disse que queria falar. Ela disse, mantendo a voz firme. Ele virou-se. Queria. Ana ficou junto à porta, os braços frouxamente cruzados, os olhos perspicazes. Isto é sobre a Sara? Não, ele disse. Isto é sobre ti. Sobre nós, se é que isto é algo. Ana exalou lentamente e moveu-se mais para o centro da sala, o tapete abafando os seus passos. Tem um mundo inteiro que se move quando o senhor fala. Eu tenho contas, uma torneira a pingar e um filho crescido que pensa que mereço a lua, mas sabe que eu não pediria uma fatia dela. Não nos movemos exatamente na mesma órbita. Ele pousou o copo sem beber. E ainda assim, ele disse, é a única pessoa que faz desta casa mais do que um monumento. Ela olhou para ele, incerta se devia recuar ou respirar mais fundo. Isto começou como um favor, ela disse. Um arranjo de 5.000 euros, uma noite, um fato, um vestido. Ele assentiu. E agora é isso que estou a tentar descobrir. Ele caminhou lentamente, parando um pouco antes dela, sem estender a mão, sem tocar, apenas parado no espaço entre a verdade e a confissão. Eu também não sei como fazer isto, ele admitiu. Passei anos a proteger-me com estrutura, rotina, distância. Mas quando entrou naquele salão, não vi uma empregada. Vi alguém que não queria parar de olhar. O peito dela apertou. Tens a certeza de que não é apenas solidão disfarçada de apreciação? A voz dele era suave. Pode ter começado assim, mas não ficou por aí. Ficaram naquilo. Incerteza, peso, afeição silenciosa entrelaçada com medo. Eu preocupo-me contigo, Ana, ele disse finalmente. E não porque tornes a minha vida mais fácil ou mais sólida, mas porque quando estás na sala, paro de pensar no que perdi e começo a lembrar-me do que é possível. Aquilo quase a desfez. Não porque fosse dramático, mas porque não era. Era simples, claro, honesto. E para alguém que tinha vivido tanto da sua vida a ser ignorada, passada ao lado, agradecida apenas com cheques, este tipo de ser vista parecia quase insuportável. Ela deu um passo atrás, o coração a acelerar. Preciso de tempo. Terás. Preciso de espaço. Não estou a tentar tirá-lo. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem por trás do fato. Não o bilionário, nem a manchete, apenas João. Construíste a tua vida em decisões rápidas e perfeitamente executadas. Ela disse-me, mas eu não me mexo assim. Não quero perfeição, ele disse. Quero a realidade. Ela apertou os lábios, 1000 pensamentos a turbilhonar. Não se traz uma mulher como eu para o seu mundo por uma estação, João. Isto não é um desvio para mim. É tudo. Ele assentiu, a sua expressão séria. E não pretendo tratar isso com leviandade. Ela virou-se para a porta, parou, depois perguntou: o que acontece quando as pessoas à tua volta não aceitam? A voz dele seguiu-a como uma promessa. Então eles aprenderão a fazê-lo. Ela não respondeu, mas os seus dedos demoraram-se na maçaneta da porta, um segundo mais do que o necessário. Na manhã seguinte, Ana estava na lavandaria a dobrar toalhas frescas quando o seu telefone vibrou. Uma mensagem do filho. Pedro, vi-te online, fotos do baile. Estavas incrível. Tenho orgulho em ti, mãe, mesmo que ainda não saiba o que significa. Ela fitou o ecrã, um nó a formar-se na garganta. Depois seguiu-se outra mensagem. Diz-lhe para não estragar tudo.
Ela sorriu, apenas um pouco. Mais tarde, naquele dia, Ana estava a passear pelo jardim de trás quando notou a porta do quarto oeste entreaberta. Tinha a intenção de a evitar. Demasiados sussurros, demasiada curiosidade. Mas algo a puxou para dentro. Ela entrou. Tinha mudado. Tons quentes, uma pequena secretária de escrita, uma poltrona macia perto da janela, um vaso com íris frescas no parapeito. E no canto, uma fotografia emoldurada. Antônio Silva, o seu falecido marido, a sorrir num smoking emprestado. Uma sobrancelha arqueada como se soubesse um segredo que mais ninguém conhecia. A sua mão foi ao peito. Na secretária havia um bilhete. Não queria presumir, só queria que soubesses. Vejo-te por inteiro. Ela sentou-se na poltrona, as mãos a tremerem o suficiente para que ela notasse. Aquilo não era um presente, era uma pergunta. Uma porta entreaberta, e pela primeira vez em anos, Ana Santos não sentiu que tinha de bater. A chuva chegou suave ao princípio. Mal uma névoa a roçar o topo das sebes do jardim e a salpicar os largos degraus de pedra fora do solar Macedo. Quando Ana estava na varanda de trás, com uma caneca de café na mão, já tinha engrossado num chuvisco constante. Ela observava as chuvas cair, lenta e prateada, o tipo de chuva que pedia que se ficasse em silêncio. Gostava de manhãs assim, calmas, sem pressas. Fazia-a lembrar dos domingos em Matozinhos, antes de tudo virar do avesso. Antes do AVC do Antônio, antes da mudança para o Porto, antes de aceitar um emprego a limpar casas com mais quartos do que pessoas. Agora este lugar ainda era dele, de João. Mas algo dentro dela começara a inclinar-se para ela. O ar moveu-se atrás dela. Ela não se virou. Não estou a interromper, estou? A voz dele. Profunda, gentil. Não, ela disse, estou só a pensar. João parou ao lado dela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Em quê? Ela tomou um gole. Em como é estranho estar à beira de algo e não saber se dar o passo em frente me vai construir ou destruir. Ele não respondeu de imediato. Então, a maior parte do que vale a pena construir arrisca a quebra. Ela assentiu lentamente. Parece algo que já praticaste a dizer. Ele sorriu. Talvez sim. Ficaram no suave silêncio, a chuva a tamborilar calmamente no telhado da varanda. Também andei a pensar, ele disse depois de uma pausa. Perigoso. Ela lançou-lhe um olhar. Quer ficar, Ana, aqui na casa? Ela virou-se para ele sobressaltada. O que queres dizer? Quero dizer, para além do seu papel atual, quero oferecer-lhe algo mais permanente, mais pessoal. Não como empregada, mas como alguém que pertence. Ela piscou. Pertence? Ele manteve o olhar dela. Esta casa tem parecido um museu por anos, desde que a Clara faleceu. Enchia com pessoas que iam embora às 5:15 que ninguém tocava. Depois a senhora entrou e arrumou o armário da roupa de cama como se importasse. E percebi que queria que voltasse a importar. O aperto dela apertou ligeiramente em volta da caneca. Não preciso de ser salva, ela disse baixinho. Eu sei. Não quero ser um momento bonito que desaparece quando as coisas se complicam. Já não é. Ela desviou o olhar. E a Sara, a administração, as pessoas que pensam que tudo isto é um ato de caridade descontrolado? João deu um passo mais perto, não fechando o espaço entre eles, mas firmando-o. Passei uma vida a manter as pessoas confortáveis, mas conforto não é o mesmo que certo. A respiração dela engasgou. Ela queria acreditar nele. Queria entrar naquela versão da vida onde o amor não vinha com asteriscos ou desculpas sussurradas, mas anos de ser ignorada, de engolir a sua própria voz, de sobreviver. Não se acalmaram facilmente. Nesse exato momento, Sofia abriu a porta de trás, segurando uma toalha.
Vocês os dois estão a planear apanhar constipações, ou devo ser eu a fazer de mãe de novo? Ana sorriu, pegando na toalha. Mãe até da lua, se pudesses alcançá-la. Eu tentaria, Sofia disse. Depois os seus olhos mudaram. Ah, Ana, o teu filho está aqui. Está no hall de entrada. Ana parou. Pedro? Sofia assentiu. Não telefonou antes. Disse que estava na cidade e queria fazer-te uma surpresa. Ela sentiu o pulso acelerar, nervos e alegria emaranhados em algo confuso e rápido. João recuou instintivamente. Aproveite o seu tempo. Ela lançou-lhe um olhar agradecido e desapareceu pela casa. Pedro estava perto da grande escadaria, mais alto do que ela se lembrava. Ombros largos, olhos perspicazes, com aquela mesma energia juvenil que nunca conseguira ultrapassar por completo. Virou-se no segundo em que a viu e sorriu. Olá, mãe! Ela se abraçou num abraço que durou mais do que devia. O que fazes aqui? Ele afastou-se encolhendo os ombros. Tinha trabalho em Setúbal. Pensei em passar por cá e talvez ver o homem misterioso que anda nas notícias com a minha mãe. Ana revirou os olhos. Por favor, não comeces. Não estou a julgar, Pedro disse suavizando. Parecias feliz nessas fotos. Só precisei de ver por mim mesmo. Eles caminharam pelo hall em direção à sala de estar, o som da chuva ainda a sussurrar nas janelas. Quão sério é? Ele perguntou. Ela hesitou. Não sei, ela admitiu. Parece que estou a andar numa ponte de corda. Vista bonita, mas cada passo faz-me questionar se vou cair. Pedro assentiu lentamente. Sabes o que o pai diria? Ela sorriu. Diz-me. É melhor cair a tentar do que ficar onde estás a fingir. A garganta de Ana apertou. Ele acrescentou. Só quero que estejas onde és valorizada. Estou, ela disse. Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou mesmo. Nesse momento, João apareceu à porta, incerto se devia interromper. Pedro olhou para ele. Os dois homens trocaram um olhar longo e silencioso. Depois Pedro levantou-se e estendeu a mão. Sou Pedro Silva. João apertou-a. João Macedo. Prazer em conhecê-lo. Silêncio. Não frio. Apenas cauteloso. Pedro olhou para a mãe. Vou deixá-los falar. Ele saiu com um aceno e um pequeno sorriso. Ana observou-o partir, o coração cheio e dorido ao mesmo tempo. João entrou, a voz baixa. Criou um bom homem. Ela olhou para ele. Tentei. Ficaram no centro da sala de estar, a tempestade a abrandar lá fora, o mundo em pausa. Não tem de decidir nada esta noite, ele disse. Eu sei. Mas quando decidir, estarei aqui. E pela primeira vez, Ana acreditou que não era apenas algo que ele dizia para parecer gentil. Ele falava a sério. Tudo. Ana sentou-se no jardim sozinha naquela noite. O casaco sobre os ombros, uma caneca de chá morno nas palmas das mãos. O vento tinha mudado, mais fresco, mais nítido. Um silêncio antes da mudança das estações. Ela conseguia senti-lo, não apenas no ar, mas dentro de si também. Algo estava a virar. Se era a abrir ou a fechar, ela ainda não sabia. A casa atrás dela estava iluminada, quente, viva. Conseguia ouvir música suave a vir da sala de visitas, o tilintar de copos de algum lugar perto do terraço traseiro. João estava a fazer uma pequena reunião, parceiros próximos, alguns membros da administração da cidade, alguém da sociedade de preservação, pessoas que entendiam as apostas do seu projeto de requalificação do centro da cidade, pessoas que também observavam todos os seus movimentos. Ela não tinha planeado comparecer. Estava no jardim apenas porque era o único lugar onde ninguém a procuraria, exceto que a porta de trás rangeu ao abrir. Ela não se virou, mas não precisava. Os passos dele eram familiares agora, firmes, confiantes sem serem pesados. A esconder-se? João perguntou gentilmente. Ou a descansar, um pouco de ambos. Ela murmurou. Ele sentou-se no banco ao lado dela. Não muito perto,
Apenas o suficiente para partilhar o silêncio. Eu não queria ser uma atração. Hum, ela disse. Não queria que sussurrassem a tentar descobrir em que prateleira me colocar. Já o estão a fazer, ele disse claramente. Mas eu não estou interessado em fazer parte de uma sala que precisa que encolha para se sentir confortável. Ela olhou para ele. Isso soa bem em teoria, mas tem de ser bom na prática também. Ana mudou de posição, apertando o casaco. O Pedro perguntou-me algo antes de sair. João esperou. Ele perguntou se este lugar estava a começar a parecer casa. Ele olhou para ela. E o que disseste? Eu disse que não tinha lá certeza. Ela fez uma pausa. Mas a verdade é que tenho medo do que acontece se eu deixar que sim. Porque pode não durar. Porque eu posso. As palavras pairaram entre eles, nuas, desprotegidas. Pessoas como eu geralmente não são escritas em histórias como esta. Ela acrescentou baixinho. Talvez esse seja o problema com a maioria das histórias. Ela abanou a cabeça com um riso suave. Dizes coisas assim tão facilmente. Não é fácil, ele disse. É um esforço. Tive de desaprender uma vida inteira de respostas ensaiadas. Ela olhou para ele. Por que eu, João? Ele exalou lenta e firmemente. Porque nunca, nem uma única vez, pediste para ser vista. Mas quando eu te vi, não consegui desviar o olhar. Aquilo quase a desfez novamente. Ele virou-se mais para ela. Quero que tenhas algo, não por culpa ou caridade, mas porque te quero aqui nos teus termos. A sua testa franziu-se. O que queres dizer? Ele tirou um pequeno documento dobrado do bolso interior do casaco. O projeto comunitário no centro, a Praça da Ribeira. Há uma loja mesmo na esquina. Tenho-a guardada para alguém que pudesse fazer algo significativo com ela. Se a quiseres, eu apoio-te. Ana fitou. Não estou a dar-te, ele disse. Estou a investir em ti. Mal sabes o que eu faria com ela. Tenho uma ideia. Ela calou-se e depois sussurrou. Uma casa de chá. Ele sorriu. Exatamente o que eu esperava que dissesses. Algo pequeno, acolhedor, um lugar para as mulheres virem conversar ou chorar ou apenas sentar. Sem pressão para serem mais do que reais. Então vamos torná-lo real. O coração dela palpitou. Não achas que as pessoas vão dizer que estás apenas a atirar dinheiro à tua governanta para te sentires nobre? Acho que dirão o que quiserem, ele disse. Mas eu saberei que não é verdade. E tu também. Ela olhou para o chá nas suas mãos, agora frio. Não quero dever nada a ninguém. Não deverás. Ela procurou o rosto dele, precisando de acreditar. Ok. Ela disse finalmente, a voz suave, mas clara. Ok, ele repetiu como se não tivesse a certeza se tinha ouvido bem. Vou tentar. Darei o primeiro passo. Os seus ombros relaxaram. Era tudo o que eu sempre quis. A porta de trás abriu-se novamente e Sara apareceu, silhueta pelo brilho lá dentro. Os seus saltos batiam nos degraus de pedra. Ela viu-os e parou, um lampejo de irritação a atravessar o seu rosto antes de o mascarar com algo polido. João, ela chamou, estão a chamá-lo. Precisamos de finalizar a proposta de financiamento para a preservação. Ele levantou-se, mas não se moveu. Chegarei em breve. Ela demorou. Depois os seus olhos deslizaram para Ana. Não sabia que ainda estava por aqui. Sara disse suavemente. Ana encontrou o olhar dela. Estou por aqui muito mais do que pensas. Um instante passou. Então Sara deu um sorriso tenso e virou-se de volta para dentro. João olhou para Ana com algo como orgulho. Não pestanejaste. Acabei de pestanejar. Ele estendeu a mão e roçou a mão dela levemente. Apenas uma vez. Apenas o suficiente. Vou procurar-te depois, ele disse. Ela assentiu. E enquanto ele caminhava de volta para a casa, Ana permaneceu no banco, sozinha novamente, mas não pequena, não invisível, não incerta. A chuva tinha parado, e dentro do seu peito, algo firme começara a deitar raízes. Começou com sussurros. Ana notou-os na semana seguinte.
Primeiro como olhares fugazes durante as entregas na casa, depois no silêncio subtil de uma conversa passageira perto da praça da cidade. O mesmo barista que antes perguntava pelas suas preferências de scone agora levantava o olhar com um breve sorriso, depois baixava-o rapidamente. Uma mulher no mercado local perguntou: "Não é a senhora que esteve no baile?" Antes de fingir que não queria dizer nada com isso, ela tentou ignorar. Estava habituada a ser ignorada, mas não estava habituada a ser notada pelos motivos errados. Na sexta-feira à tarde, estava nos fundos da futura casa de chá, ainda em obras, ainda apenas com tijolo exposto, ossos velhos e janelas empoeiradas. Mas era dela, ou seria. O espaço cheirava a gesso fresco e potencial. Ela estava no centro, girando lentamente no lugar. Já conseguia imaginar as prateleiras alinhadas com chávenas de chá desencontradas, o cantinho do mel na esquina, as janelas drapeadas com linho suave, e o suave zumbido de risos, cura e companhia tranquila. Então a porta abriu-se atrás dela. Virou-se esperando o empreiteiro. Era Sara, a usar um casaco creme demasiado caro para o pó que agora o cobria, os braços cruzados como se estivesse a preparar-se para um tempo que ainda não chegara. "Isto é uma surpresa", Ana disse. Não fria, apenas medida. Os olhos de Sara varreram a sala, os lábios ligeiramente curvados. "Pensei em vir ver o império que está a construir." Ana levantou uma sobrancelha. "É uma casa de chá, não um palácio." "Ainda assim," Sara murmurou, dando um passo em frente. "É incrível o que uma noite e um vestido podem conseguir." As palavras caíram como vidro sob os pés. Ana não se encolheu. "Conseguiu-me mais do que esperava," ela disse baixinho, "mas não pelos motivos que pensa." "Oh, sei exatamente por que está aqui." Sara inclinou a cabeça. "É a ótica perfeita, a mulher com os pés na terra, a heroína charmosa. Funciona bem, João, mostrando ao mundo que ele está ligado à comunidade." Ana não desviou o olhar. "Foi isso que ele te disse?" Sara sorriu com algo afiado por baixo. "Ele não precisa. Passei anos a limpar os estragos dos projetos de boa vontade dele. E sempre que ele age com o coração, alguém se magoa. Geralmente ele." A voz de Ana era baixa, firme. "Estás aqui para protegê-lo ou a tua posição?" "Ambos. Não sou uma ameaça para nenhum dos dois. És uma perturbação. Sou uma mulher que conquistou o seu lugar sem pedir o teu." Silêncio. O ar mudou. Sara respirou fundo, quase como se não esperasse que Ana se mantivesse firme. "Então isto não vai durar." Ana assentiu. "Talvez não, mas vou atravessar cada segundo com a cabeça erguida." Sara hesitou apenas um lampejo antes de virar bruscamente nos calcanhares e sair sem mais uma palavra. A porta bateu atrás dela. Ana ficou no silêncio, o pó a assentar de volta na quietude. Devia ter se sentido abalada, mas não se sentiu. Em vez disso, pegou no papel dobrado no balcão uma maquete da placa da loja. "Casa de Chá Ken e Companhia, onde cada chávena conta uma história." Ela sorriu para si mesma. Naquela noite, de volta à casa, encontrou João na sala de leitura. A lareira estava acesa, projetando sombras no rosto dele, enquanto ele revia uma pilha de documentos. Ele levantou o olhar quando ela entrou. "Olá," ele disse, a voz mais suave do que o habitual. "Está tudo bem?" Ela atravessou a sala, sentou-se ao lado dele. A Sara esteve hoje na casa de chá. A mandíbula dele apertou ligeiramente, mas ele não a interrompeu. "Ela disse que sou uma perturbação," Ana continuou, "que o que temos não vai durar." Ele pousou os papéis. "E o que é que tu achas?" "Acho que talvez ela tenha razão," Ana disse, a voz baixa, mas segura. "Mas também acho que isso não significa que devamos parar." Ele estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. "Não, significa que lutamos com mais inteligência e amamos com mais força." Ela soltou um suspiro trêmulo. "João, eu estou nisto, mas não vou lutar para ser tolerada.
Não vou atuar para pessoas que pensam que não pertenço. Não terás de o fazer, ele disse, não comigo. Ela olhou para ele, realmente olhou, e algo dentro dela finalmente assentou. Eu acredito em ti. Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa, mantendo-a ali por um momento mais do que o necessário. Nenhum dos dois disse uma palavra. Mais tarde, quando regressou aos seus aposentos, encontrou um bilhete enfiado na borda do espelho. Não és um momento, Ana. És a mudança que eu nunca previ. Jota, ela traçou as palavras com os dedos e, pela primeira vez numa longa e incerta jornada, permitiu-se esperar em voz alta. Já era quase crepúsculo quando Ana entrou novamente na casa de chá, desta vez com amostras de tecido debaixo do braço e o coração a zumbir mais alto que os seus pensamentos. As janelas brilhavam com uma luz âmbar suave das lâmpadas de teto que acabavam de instalar. Morna, baixa, reconfortante, o tipo de luz que parecia estar à espera que as histórias se desenrolassem sob ela. O balcão da frente estava finalmente construído, na altura certa, com um acabamento de cobre gasto que ainda guardava impressões digitais tênues da sua vida passada como parte de uma padaria em Aveiro. Ela passou a mão por ele como se estivesse a cumprimentar um velho amigo. Imaginou alguém a postos em breve, a perguntar sobre misturas, sobre quanto tempo deixar o oolong em infusão, ou se lavanda e tristeza combinavam bem na mesma chávena. Ela esperava que sim. Então a porta abriu-se e João entrou. Sem fato esta noite, apenas uma camisola azul escura sobre uma camisa de botões e jeans que pareciam não se importar com o seu preço. Ele carregava uma mala numa mão, algo pequeno na outra. Ana levantou uma sobrancelha. Se for comida para levar, pode ser a minha pessoa favorita. Ele ergueu a mala. Doce de pêssego e churrasco do Roses. És mesmo o meu favorito. Ele aproximou-se, pousando a mala no balcão, depois abriu a outra mão. E estes são para as janelas. Ela olhou para baixo. Atilhos de cortina, feitos à mão, corda trançada fina com pequenas contas de cerâmica, tudo pintado em tons suaves de creme e rosa. Foste tu que escolheste isto? Talvez tenha tido ajuda da Sofia, ele admitiu. Mas vetei os que tinham borlas. Ela sorriu. Boa decisão. Sentaram-se à mesa improvisada perto da janela, duas cadeiras dobráveis, pratos de papel e uma garrafa de chá doce partilhada entre eles. O cheiro a churrasco encheu o espaço tranquilo, e por um momento pareceu que tudo tinha parado apenas para os deixar em paz. Então, João disse depois de um tempo, vais contar-me o que tem estado na tua mente? Ela limpou a boca com um guardanapo e recostou-se. O que te faz pensar que há algo? Refizesse aquele guardanapo 3 vezes, e não comeste mais de 2 mordidas do doce. Ela suspirou. Tu realmente não perdes nada, não é? Não quando é sobre ti. Ela encontrou os olhos dele. Vi um artigo esta manhã, editorial local, sobre o projeto da Praça da Ribeira. E sobre mim. A mandíbula dele apertou ligeiramente. O que é que dizia? Ela tirou o telemóvel do bolso e deslizou-o pela mesa. A manchete era brutal na sua elegância. Do esfregão ao mármore, a amante do bilionário ganha a sua casa de chá. Ele fitou-o por um longo tempo antes de pousar o telemóvel virado para baixo. Ana observou-o, o espaço entre eles subitamente mais pesado do que os pratos. Sei que é só barulho, ela disse, mas está lá fora agora, e as pessoas vão acreditar no que quiserem. Eles não te conhecem, ele disse. Não, mas eles conhecem-te a ti. E eles sabem o que pessoas como eu parecem ao lado de pessoas como tu. O rosto dele suavizou, mas não com pena, com um fogo silencioso. Dei o que tenhas de carregar isso. Não é novo, ela disse. É só mais alto agora. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou na mão dela. Não me apaixonei por ti porque geriste a minha casa ou sorriste educadamente no corredor. Apaixonei-me por ti porque não precisavas de mim. E ainda assim escolheste ver-me.
Ela não falou, apenas observou a forma como os dedos dele se enrolaram nos dela como uma promessa. Podem dizer o que quiserem, ele acrescentou. Mas não podem escrever o nosso final. Ela piscou rapidamente, a garganta subitamente apertada. Estou com medo, João. Eu também. A honestidade na voz dele quase a quebrou. Não porque ele fosse vulnerável, mas porque não estava a tentar escondê-lo. Ele inclinou-se, a voz mais baixa agora. Mas prefiro enfrentar isso contigo do que continuar a viver uma vida que parece boa, mas se sente vazia. Um instante. Então Ana sussurrou. Alguma vez desejaste que tudo isto tivesse começado de forma diferente? Ele olhou para ela pensativo. Não, porque se tivesse, talvez eu não te tivesse notado da forma como o fiz, ou precisado de ti da forma como preciso. Ela apertou a mão dele. Então vamos construí-lo, ela disse. Não apenas a casa de chá, tudo. Juntos? Ela assentiu. Juntos. Ele sorriu e algo nela la sentou novamente. Mas o momento foi interrompido pelo suave zumbido do seu telemóvel. Uma mensagem do Pedro. Liga-me quando puderes. Aconteceu algo. O estômago dela retorceu-se. João percebeu a mudança na sua expressão. Está tudo bem? Ela não desviou o olhar do ecrã. Ainda não sei. Ele estendeu a outra mão desta vez. Estou aqui, seja o que for. Ela assentiu lentamente, guardando o telemóvel. Vamos acabar o jantar. A vida pode esperar mais uma hora. Mas, no fundo, ambos sabiam que algo estava a mudar novamente. Lá fora, o vento aumentava. Folhas dançavam pela calçada. E no canto da casa de chá, sob a nova luz e o tijolo quente, duas mãos permaneceram unidas, aguentando o que viesse a seguir. A chamada com Pedro, Miles, veio mais tarde naquela noite. Ana, Miranda, andava pelo seu quarto, os dedos apertados em volta do telemóvel, a voz abafada como se as paredes pudessem estar a ouvir. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave ranger das velhas tábuas de madeira sob os seus passos e o batimento constante do seu coração ansioso. Ele ligou-me, mãe, Pedro disse, a voz baixa e cautelosa. O repórter, aquele que escreveu o artigo. A sua respiração engasgou. Olá, o que diz? Ele queria dar-me uma hipótese de contar o meu lado da história, mas não era sobre mim. Era sobre ti e o João. Ana fechou os olhos, apoiando uma mão na cômoda para se equilibrar. O que é que disseste? Disse-lhe para perder o meu número, mas ele já sabia coisas sobre o pai, sobre como as coisas foram difíceis depois, sobre ti a teres 2 empregos. Ele está a escavar. O estômago dela revirou. Por que agora? Pedro fez uma pausa. Ele disse que vai haver um artigo de acompanhamento, algo sobre confiança pública e ganho pessoal. Disse que a comunidade tem o direito de saber para onde está a ir o dinheiro da requalificação. Ana virou-se para o espelho, não para se ver, mas para se recompor. Não é sobre confiança, é sobre narrativa. Eu sei, mãe, e eu apoio-te. Apoio, mas isto não vai desaparecer. Ela assentiu lentamente, embora ele não pudesse ver. Obrigada por me teres dito. Eles desligaram 1 minuto depois, mas o silêncio que se seguiu pareceu mais alto do que qualquer coisa. Na manhã seguinte, Ana estava à beira da casa de chá. Antes do nascer do sol, a porta ainda trancada, um cachecol enrolado no pescoço contra o frio matinal. Ela olhou para a placa pintada acima da janela. Kane e companhia. Era dela, e agora era um alvo. Ela não chorou, não se desfez. Apenas entrou, acendeu as luzes e colocou uma panela de água no lume, como se fosse uma manhã qualquer. Como se o mundo não estivesse a girar em torno das suas escolhas. A campainha da porta tilintou mais tarde do que o habitual. Ela esperava Sofia, mas era João. Ele olhou para ela como se já soubesse. Falei com a administração, ele disse suavemente.
Eles estão preocupados que as minhas escolhas pessoais estejam a turvar o processo de financiamento da Praça da Ribeira. E o que é que disseste? Ele deu um passo mais perto. Que eu defendo cada euro, cada parceria, especialmente aquela que mais importa. A garganta dela apertou. Eles querem que eu saia, não querem? Ele não respondeu. Não exatamente, eles querem distância, ele admitiu. Algo para manter as manchetes limpas. Ela virou-se fitando o bule, agora a assobiar no fogão. Então é assim que funciona, ela disse. As mesmas pessoas que brindaram no nosso baile estão agora a reescrever a lista de convidados. Eles não nos definem, mas decidem o que é financiado. Ele cruzou-se com ela, a voz mais baixa agora. Então fazemo-lo de outra forma. Eu recuo se tiver de o fazer. Deixo que outra pessoa lidere o projeto. Tu ficas, tu lideras. A casa de chá existe por tua causa. Ela olhou para ele, o coração preso entre a raiva e o espanto. Darias tudo por isso? Já o fiz, ele disse. Só que não viste. Ela não conseguia manter o olhar dele. Ainda não. E se isto te prejudicar a longo prazo? Ela perguntou. E se eles nunca pararem de me ver como o escândalo? Então eu os deixarei pensar assim e viverei com isso. Mas não viverei sem ti. A respiração dela engasgou. Não me deves isso. Não devo a ninguém mais do que me devo a mim mesma a verdade. Ela virou-se totalmente para ele, agora com os olhos marejados. Não quero ser um fardo no teu mundo. Não és. És o equilíbrio. Ele meteu a mão no casaco e tirou um jornal dobrado. Outro artigo. Fresco. Ela fez uma careta. Não quero ver. Ele pousou-o gentilmente na mesa, mas não o empurrou para ela. Não é outro ataque, ele disse. É do padre Hailen. A sua testa franziu-se. O quê? Ele escreveu uma carta ao jornal. Disse de forma veemente que a tua história era exatamente o que essa cidade precisava. Uma história de resiliência, de construir a partir da dor, de força silenciosa. Ela fitou a página dobrada, imóvel. Ele disse que lembraste as pessoas do que significava aparecer, mesmo quando é difícil, que a tua vida, a tua presença, era um sermão que nenhum púlpito conseguiria igualar. Ana apertou os lábios, a emoção a subir como uma maré. Nem toda a gente está contra nós, ele disse, eu acho. Tu mudaste pessoas, Ana. Eu incluído. Ela aproximou-se da mesa, pegou lentamente no jornal, mas ainda não o abriu. Em vez disso, olhou para ele. Realmente olhou. Estou com medo. Ela sussurrou. Não do artigo, nem dos sussurros, mas de querer tanto isto. Ele aproximou-se, a voz num sussurro baixo. Querer algo não te torna fraca. Torna-te viva. A chaleira assobiou atrás deles. Ana não se moveu para a desligar. Ainda o fitava, algo a desbloquear-se nos seus olhos. Não quero perder-me a mim mesma, ela disse. Estás a encontrar-te, ele disse, e eu só tenho a honra de testemunhar isso. Ela respirou fundo e trêmula, e então, lentamente, abriu o jornal. Lá estava uma coluna inteira, letras ousadas, as palavras de Rylan, escritas como um bálsamo para cada ferida. Ela pousou-o cuidadosamente. Quando levantou o olhar novamente, a sua voz estava firme. Então, vamos terminar a construção, que eles falem, que adivinhem, mas nós vamos escrever a verdade, uma chávena de cada vez. João sorriu. Sem recuar, sem ceder, ela disse. E pela primeira vez em semanas, não se sentiu a sobreviver. Sentiu-se a elevar-se. No dia antes da grande inauguração, a Kane e companhia cheiravam a lavanda e a esperança. Ana moveu-se pela casa de chá lentamente, colocando cuidadosamente as últimas peças, guardanapos de linho dobrados na perfeição, cartões de menu manuscritos em delicados suportes, uma bandeja de chávenas desencontradas polidas até um brilho suave. Tudo se tinha encaixado como uma canção a construir-se até a sua última nota. Lá fora, o crepúsculo suavizava a cidade. Uma luz dourada e quente espreitava pelas janelas.
Alguns vizinhos passavam, encostando suavemente os rostos ao vidro, curiosos. Ela conseguia sentir algo no ar, como se a própria cidade estivesse a prender a respiração. Atrás dela, a porta abriu-se. Ela não se virou. Já sabia que era ele. Ainda a trabalhar? João perguntou suavemente. Ainda a respirar. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Ele caminhou na direção dela, carregando uma caixa atada com barbante. O que é isso? Ele pousou-a gentilmente no balcão da frente. Um presente. Para quê? Por fazer o que eu não consegui. Transformaste este lugar em algo real. Ana lançou-lhe um olhar. Deste-me a chave. Tu atravessaste a porta, ele disse. Isso foi tudo teu. Ela desatou o barbante e levantou a tampa. Lá dentro, aninhada em papel de seda, estava uma placa de madeira, letras gravadas a fogo, suaves e simples. Tu pertences aqui. A sua garganta apertou. Mandei fazer depois da nossa primeira conversa verdadeira. Ele disse. Na noite no jardim. Só não sabia quando te a entregar. Ela olhou para as palavras, uma mão sobre o coração. Isto pode ser a coisa mais bonita que já recebi. É a verdade, ele disse. Ela olhou para ele então, de forma plena e aberta. Não sei como vim parar aqui, João. Não vieste parar aqui, ele disse. Construíste o teu lugar aqui. Ela exalou lentamente. Amanhã vai ser muito. Ele assentiu. Imprensa, líderes comunitários, pessoas a sorrir na tua cara e a sussurrar nas tuas costas. A sua boca curvou-se. Não és grande em discursos motivacionais, mas sou bom em ficar. Isso a parou completamente. Ela piscou, os olhos a marejarem ligeiramente. És, ela disse, melhor do que alguma vez te dei crédito. Arrependes-te de alguma coisa? Ele perguntou. De tudo isto? De nós? Ela fez uma longa pausa. Não, só me arrependo do tempo que demorei a acreditar que merecia tudo isto. A sala ficou em silêncio novamente. Ele aproximou-se, pegando as duas mãos dela nas suas. Não devemos uma atuação a ninguém, ele disse, mas devemos a nós mesmos a verdade. Ela assentiu, segurando-se. Então a campainha da porta tilintou. Sofia entrou, as bochechas coradas, uma pilha de programas na mão. Trago beleza impressa, ela chamou. Ana afastou-se gentilmente de João, limpando os olhos. Momento perfeito. Interrompi alguma coisa? Apenas uma pequena epifania. Ana disse sorrindo. Sofia entregou a pilha. Estes vão para cada mesa. Deixei espaço na parte de trás para as pessoas escreverem pelo que estão gratas. Pensei que talvez seja assim que fazemos isto diferente. Ana tocou no ombro dela. Isso é lindo. Sofia inclinou-se, a voz a baixar. Há conversas na cidade. Alguns dizem que isto é tudo um golpe de relações públicas. Outros dizem que tens mais graça do que qualquer um de nós merece. Ana olhou para ela com cuidado. E o que é que tu dizes? Eu digo que a cidade está finalmente a acordar para um novo tipo de história e tenho orgulho de fazer parte dela. As três mulheres ficaram juntas naquela sala silenciosa, cansadas, corajosas e cheias de algo que nenhuma manchete podia tocar. Depois que Sofia saiu, João demorou, ajudando Ana a pendurar a nova placa perto do balcão. Tu pertences aqui. Agora, de frente para a porta, a primeira coisa que as pessoas veriam ao entrar. Enquanto se afastavam para admirar, João disse, já pensaste no que acontece a seguir? Ela olhou para ele. Depois da abertura, depois que o barulho silenciar, depois que as pessoas pararem de fazer perguntas? Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou para ele. Acho que paramos de nos perguntar se isto é real e começamos a viver como se fosse. Ele assentiu. E tu? Ela perguntou. O que é que queres? Quero uma vida onde não estou sempre a pedir desculpa pelo que sinto. Quero aparecer por algo, por alguém. Ela deu um passo mais perto, tocou no peito dele gentilmente.
Então começa comigo. As suas testas tocaram-se e pela primeira vez, nenhuma tensão vivia no espaço entre eles. Apenas quietude, confiança, respiração. O mundo giraria rápido amanhã, mas hoje à noite era calma, sagrada. Mais tarde, quando Ana voltou para casa, ela parou na varanda e olhou para o céu. Ela não desejou nada. Apenas sussurrou um silencioso obrigado por todas as coisas para as quais ela nunca pensou que teria a coragem de abrir o seu coração. E amanhã ela abriria as portas, não apenas para uma casa de chá, mas para tudo o que ela finalmente aprendera que merecia. A manhã da grande inauguração amanheceu suave e dourada, como se o próprio mundo tivesse decidido exalar. A Canning Companhia cheirava a baunilha, frutos vermelhos em infusão e o leve cítrico de pisos de madeira recém-polidos. Lá fora, a fila estendia-se pela calçada, uma multidão lenta e crescente de curiosos da cidade, rostos familiares e recém-chegados que só tinham ouvido sussurros sobre a casa de chá, gerida por uma mulher que outrora limpava casas e agora derramava cura em cada chávena. Ana estava atrás do balcão, alisando o avental com mãos que já não tremiam. Sofia, Teresa, esvoaçava como uma irmã orgulhosa, acendendo velas, ajustando flores, verificando a lista de músicas. Pedro, Miles, tinha aparecido cedo, vestindo uma camisa de botões que ela engomara na noite anterior. Ele abraçou-a com força, sussurrou: "Conseguiste." E depois ocupou-se a ajudar os convidados a assinar os cartões de gratidão que Sofia tinha posto em cada mesa. E depois estava João, Harlan. Ele não tentou roubar o momento. Não se colocou no centro das atenções. Ficou em silêncio na borda da sala, sorvendo camomila de uma caneca branca simples, vestido de forma singela, os olhos a segui-la com uma espécie de reverência. Ela nunca se sentira tão vista. "Pronta?" Sofia sussurrou, parando ao lado dela. "Não." Ana sorriu, mas abre as portas na mesma. Quando a tranca girou e as portas se abriram, foi como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo. A sala encheu-se rapidamente, não apenas com pessoas, mas com calor, com histórias, com os primeiros goles e risadas cheias, e olhos que se arregalavam ao cheiro de canela e cravo. A dona Elisa da florista trouxe um ramo atado com fita verde. Uma adolescente perguntou se Ana tinha lugar para voluntários aos fins de semana. O padre Hylen entrou vestido com a sua melhor roupa de domingo, a sorrir como um pai a ver o seu filho dar o primeiro passo. Ana moveu-se por tudo aquilo com graça, verificando bules, abraçando velhos vizinhos, respondendo a perguntas, repondo tabuleiros. Ela estava lá, não como anfitriã, nem como figura de proa, mas como uma mulher que construíra esta vida chávena a chávena, escolha a escolha. À meio da tarde, João aproximou-se do balcão onde ela estava a servir chá de rosas. "Estive a pensar", ele disse suavemente. "Perigoso." Ela brincou. Ele inclinou-se um pouco. "Tens um minuto?" Ela assentiu, limpando as mãos no avental. "Só um." Ele levou-a pelo corredor de trás e para o pequeno pátio atrás da casa de chá, aquele que tinham acabado de ajardinar na semana passada. Tinha um pequeno banco de ferro, canteiros de lavanda fresca e luzes de cordas suaves acima. "Por que aqui?" ela perguntou. Ele entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. Ela abriu-o lentamente. Era um cheque, em branco. Ela olhou para ele sobressaltada. "Vendi a casa do lago", ele disse antes que ela pudesse falar, "e retirei-me da administração. Estou a afastar-me da política, João. Quero que uses isto para o que precisares. Para crescer, para descansar, para respirar. Sem amarras, sem holofotes. Apenas porque acredito em ti." Os olhos dela encheram-se. "Isto é demais." "Não", ele disse gentilmente. "Está exatamente certo." Ela dobrou o cheque ao meio, segurou-o na palma da mão e olhou para ele.
Realmente olhou. Não me apaixonei pelo homem que dá, ela disse baixinho. Apaixonei-me pelo homem que ficou. Ele sorriu aproximando-se. Não vou a lado nenhum. Não preciso do dinheiro, ela acrescentou. Eu sei, eu só preciso disto. Ela estendeu a mão, colocando-a sobre o coração dele. Aqui, isto é a única coisa que me fez sobreviver. Ele pegou na mão dela e beijou-a, os olhos nunca se afastando dos dela. Depois tirou algo pequeno do bolso. Ela piscou, a respiração presa, mas não era um anel. Era uma chave. O que é isto? A pequena casa perto do sapau. Ele sorriu. Aquela que tu disseste que cheirava a madressilva e bons segredos. A boca dela abriu-se ligeiramente. Compraste-a? Estou a mudar-me da propriedade. Pensei que talvez pudesses passar por lá às vezes, ler na varanda, deixar-me queimar o jantar. Ela fitou o coração a desvendar-se da melhor forma. Estás mesmo a fazer isto? Quero uma vida contigo. Ele disse simplesmente. Não acima de ti, nem à volta de ti, mas contigo. Ela engoliu em seco. Então vamos fazê-lo devagar, ela sussurrou. Não vamos ter pressa. Vamos construir isto da mesma forma que construímos a casa de chá. Uma prateleira de cada vez, um batimento cardíaco de cada vez. Ele beijou-a, suave, firme como um começo. E no pátio tranquilo, sob luzes que balançavam gentilmente no ar primaveril, Ana Santos permitiu-se acreditar plenamente, e sem medo, que algumas histórias de amor não precisavam de grandeza para serem bonitas. Apenas precisavam de verdade. Naquela noite, muito depois de os convidados terem partido e as velas terem sido apagadas, Ana sentou-se sozinha dentro da casa de chá. Os sapatos estavam fora, os pés doridos, o coração cheio. A placa "Tu pertences aqui" captava o último brilho da lua, a brilhar fracamente. Ela pegou num dos cartões de gratidão deixados numa mesa. Não havia nome, apenas uma única linha com letra cuidada. Vinha aqui à espera de chá. Saía a acreditar nas pessoas novamente. Ana sorriu, segurou o cartão perto de si e recostou-se na cadeira. Pensou em todas as formas como a sua vida tinha mudado. Não porque alguém a salvara, nem porque alguém lhe dera algo, mas porque ela ficou. Ela ouviu. Ela amou apesar do medo, apesar da dúvida. E porque quando o amor bateu à sua porta, disfarçado de uma oferta complicada de um homem complicado, ela não fugiu. Ela escolheu ficar aberta, arriscar novamente. E ao fazê-lo, ela escreveu um novo tipo de história de amor. Silenciosa, conquistada, real. O tipo de história que perdura muito depois de o último capítulo terminar. E hoje? Bem, hoje não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, questiono se não cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é a preto e branco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E isso, por si só, já é alguma coisa. A casa de chá está aberta há quase um ano. João e eu. Bem, somos nós, com todos os nossos medos e as nossas vitórias silenciosas. O Pedro vem muitas vezes, e até a Sofia se tornou uma espécie de parceira oficiosa. Não há um final feliz como nos filmes, daqueles com pôr do sol e fogos de artifício. Há um dia após dia, com tudo o que isso implica. E é suficiente, sabes? É mais do que suficiente. O que é que vocês acham? Parece-vos suficiente?